Lazarcast. 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 Caros ouvintes, hoje começa mais um episódio de Lazarcast, um podcast que fala sobre diversos temas, incluindo a cultura, jogos, atualidade e muito mais. Eu sou a Rafaela, aluna do 7C. Eu sou a Laura, aluna do 7C. Eu sou a Manuela, aluna do 7A. Eu sou a Júlia, aluna do 7A. Eu sou a Manuela, do 8B. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, a cultura afro-brasileira na escola. Nós escolhemos esse tema porque acreditamos que é algo muito importante e que todos deveriam conhecer e respeitar. Neste episódio, entrevistaremos alguns professores. A professora Débora Rivaroli, de Língua Portuguesa, e a Sandra, de História. Agora começaremos com as perguntas. Queremos saber como a cultura afro-brasileira aparece no cotidiano desses professores. Para iniciar, comparando com os anos anteriores, você percebe alguma mudança nos alunos em relação ao tema religiões de matriz africana? Eles estão mais abertos ou ainda são preconceituosos? Professora Fernanda. Olá, eu me chamo Fernanda, sou professora de inglês aqui do Lazar Segal e eu vou responder uma pergunta da Manuela. Na minha opinião, sim, o cenário mudou bastante, tanto que nos últimos anos tem muito mais debate sobre o racismo e a importância cultural negra nas escolas e muitos estudantes passaram a reconhecer melhor o assunto e se identificar. Fora o fator da curiosidade, apesar da curiosidade, eles não criam uma barreira quanto à temática, à interdisciplinaridade. Várias matérias abordando esse assunto de formas diferentes acaba colaborando com a redução do ruído quanto à importância da cultura negra nas escolas. Infelizmente, ainda a gente tem aquela barreira dos apelidos, né? As pedras de mau gosto, os comentários desnecessários, que infelizmente acontece no dia a dia. Mas ainda tem aquela influência de fora. Eu acho que os celulares colaboraram muito para isso, né? Que muitas vezes o preconceito que o aluno demonstra não é dele, mas sim das falas que ele ouve dentro de casa ou vê na internet e acaba repetindo sem pensar. A intolerância, apesar de existir, ela não tem mais uma força, né? Porque as crianças estudam a respeito. E ninguém é obrigado a seguir nenhuma religião, mas todos devem respeitar a fé do outro. Como você trabalha para combater o preconceito na sala de aula? Professora Sandra. Geralmente a gente costuma trazer, né, a contribuição de todas as minorias, inclusive hoje, no 8º ano, tinha na aula, né, a história, mini biografia de uma mulher negra que participou da Revolução Haitiana, né? Então, hoje em dia, no próprio material escolar, a gente tem atividades, contato com materiais dessa forma, né? E eu acho muito positivo nas aulas de história, a gente sempre tem alguma coisa assim de contribuição dos indígenas, dos negros, das mulheres, e isso é muito positivo. Sobre religiões de matriz africana, esse já foi um tema nas suas aulas? Se sim, como os alunos reagiram? Como foi a experiência de falar sobre o tema na aula? Olha, esse tema sempre aparece quando a gente fala de escravidão e resistência, né? Principalmente no Brasil colônia. E os alunos aqui do Lazar Segal, eles costumam respeitar esses temas, a gente não percebe nenhum tipo de problema, né? Mas quando eu dei aula na Zona Leste, há uns anos atrás, fazendo um trabalho de consciência negra com os estudantes do ensino fundamental, né? Eu fiz com uma professora de educação física e a gente fez uma dança chamada maculelê, que é com uns bastões e bate, dança. E aí lá nessa escola, alguns alunos falavam assim, chegou a hora de fazer macumba, né? Então a gente percebe uma visão meio preconceituosa das religiões de matriz africana, mesmo que o maculelê não represente nada religioso, né? Mas eles têm preconceito e confundem muitas coisas, né? Mas aqui no Lazar Segal eu nunca tive problema nenhum, os alunos costumam respeitar sem problema, né? E tem muitos alunos que também têm esse tipo de religião, eles conversam, a gente percebe, né? Que eles conversam. Aqui no Lazar a gente não enfrenta preconceitos assim desse tipo, pelo menos eu nunca presenciei. Como o preconceito contra a cultura afro-brasileira pode afetar nas suas aulas?
Professora Débora. Olá, galera. Estou aqui para responder uma pergunta solicitada pelas alunas Manuela e Júlia Santana. Bom, preconceito, ele não é só uma ofensa direta, né? Muitas vezes na escola ele aparece nos estudos da história da África apenas no lado da escravidão, enriquecendo as riquezas, as tecnologias e a arte. Né? Quando a cultura negra é silenciada, a aula fica pela metade. E aí realmente os conhecimentos de mundo, ele vai se perdendo, né? E afeta muito o tratamento dos colegas. Se um estudante não se vê nos livros, né, como um herói, como um cientista, né, a motivação dele diminui. Além disso, o racismo ele também cria um clima de tensão, né, dentro da sala de aula, né, e nas nossas vidas. Então, nós precisamos combater o preconceito, abrir a mente das pessoas, valorizar a cultura afro-brasileira e na sala de aula entender que todos somos iguais, ensinar aos alunos de maneira simples, né, e com seriedade, né, não menosprezando, muito pelo contrário, né, enriquecendo essa cultura, porque afinal de contas nós temos religião, danças ricas, né, músicas, e mostrar que somos a favor dessa cultura dentro do nosso país. Então, valorizar essas pessoas que trouxeram essa bagagem, né, de forma construtiva. Bom, nós ficamos por aqui. Agradecemos a sua participação. Esse é um tema muito importante e esperamos que todos possam refletir sobre ele. Até o próximo episódio. Lazarcast. 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 Lazarcast.